paz de Jesus nos envolva e prepare a nossa mente e nossos corações para a mensagem desta noite. Hoje nós vamos falar de um tema que foi pedido por muitos participantes dessa casa. É a respeito de como a doutrina espírita compreende a ressurreição. Então nós vamos tecer aqui hoje reflexões sobre isso, baseado no Pentateuco kardeciano e baseado nos evangelistas. Tudo que a gente tem aqui hoje. Tentei fazer um compilado para a gente poder ter uma reflexão mais profunda sobre o que a ressurreição vem nos mostrar. A ressurreição, ela significa, o termo mesmo, vem do grego levantar-se e significa também no dicionário Aurélio ressurgir, elevar-se. E em hebraico significa a revivificação dos mortos. São significados bem parecidos, né? A gente sabe que a ressurreição de Jesus não foi um mito, não foi uma lenda e nem é uma metáfora. Ela aconteceu. Quando Jesus já profetizava a sua paixão, ele falou também da sua ressurreição. E ele sempre falava da sua ressurreição remontando aos antigos profetas, porque eles também profetizaram que o Mestre viria, que ele morreria e que ele ressuscitaria dos mortos. Então, o que Jesus dizia? Ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. A gente vai observando que todos os evangelistas, os principais, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, eles tecem informações sobre a ressurreição. E a gente observa também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios o comentário também de Paulo sobre esse fato. Quando a gente vai ler os 4 evangelhos sobre tudo que aconteceu na ressurreição, a gente observa que eles são relatos que se complementam um ao outro, deixando o cenário da ressurreição mais profundo e até mais bonito. São relatos dos evangelistas que de forma alguma são contraditórios, mas eles nos apresentam a ressurreição com perspectivas diferentes, que vão se complementando um ao outro. Vamos trazer aqui o relato da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, para a gente entender o que Paulo falava. Eu lhes transmito aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. E por que eu trouxe ali o pecado sublinhado? Porque esse pecado, ele dá muitas interpretações. Tem pessoas que, devido à cultura, à forma que foram educadas, né, a linha religiosa, chegam a pensar que como Cristo já morreu pelos nossos pecados, basta a nós que creia em Cristo e na ressurreição. Né? Ficaria muito cômodo para nós alcançar um processo evolutivo dessa forma, né? Então, ele morreu por nossos pecados, no sentido que ele morreu devido à ignorância, à barbárie do povo, né? Não que a gente não seja ignorante até hoje, porque nós somos, né? Mas eles realizaram esse tipo de barbárie, né? Então, é pecado nesse sentido. Tanto que pecado em hebraico significa desviar-se do caminho certo, errar o alvo. Vejam para vocês verem, em hebraico e em grego, como o sentido de pecado ele é um pouco diferente, né? Conforme preconizado, conforme está na mente de muitos de nós aí. Foi plantada uma sementinha bem diferente do que veio a ser pecado. Ao analisar as Escrituras, eu trouxe aqui alguns elementos principais da ressurreição. A primeira coisa é a descoberta do túmulo vazio na manhã de domingo pelas mulheres. Aí, dependendo de cada evangelista que a gente vai ler, a gente vai observar o seguinte: mas como que foi essa descoberta? Tinha anjos lá?
Jesus apareceu para alguém logo depois dessa descoberta? Então, que mulheres, quantas mulheres, como foi isso? Quando a gente fala dessas perspectivas diferentes, são essas diferenças sutis que aparecem. Em segundo, a aparição de anjos proclamando a ressurreição. Isso aconteceu por toda a parte ali da Judéia e da Galileia, não só no relato ali de Marcos, que ele fala dos 2 anjos que estavam assentados ali em cima do túmulo de Jesus. A aparição de Jesus, ela já foi realizada por diversas testemunhas populares, né? E de acordo com as escrituras, a primeira foi para Maria de Magdala, né? Tem um evangelista que parece que ele deu a entender que Maria confundiu ele com o jardineiro, mas era Jesus, né? Já outro evangelista traz pra gente que ela o reconheceu, que ela quis beijar os seus pés, ajoelhar, abraçar, e ele disse o seguinte: não me toque porque eu ainda não fui ao Pai. E a gente até entende esse processo, né? Porque como ele estava ali em perispírito ainda, a gente que já conhece os elementos do perispírito, a gente pode até sim sugerir alguns porquês que ele falou para não ser tocado. Até porque em outros momentos de aparições de Jesus, ele permitiu ser tocado e foi necessário que ele fosse tocado, para que Tomé, por exemplo, cresce, né? Aqui eu trouxe também, quando Jesus avisou para Maria, quando ela o viu, né, ressuscitado, ela avisou que era para os discípulos se reunirem, que lá na Galileia ele também apareceria para eles. E assim Jesus o fez. Jesus apareceu ali para todos os apóstolos. Tomé não estava nessa ocasião, né? E ele senta à mesa e parte o pão, mostrando assim: ei, eu não sou um fantasma não. Eu morri lá naquela cruz, mas eu vivo. A vida é eterna, eu tenho sentidos, eu tenho percepções, eu sou um corpo espiritual aqui, eu não sou fantasma, mas eu continuo vendo, sentindo, compartilhando alegrias com vocês, tendo desejos. Porque a primeira sensação que todos tinham após a aparição era uma sensação de surpresa, até de amedrontamento. Por exemplo, mas como pode ser isso? Morreu na cruz e agora está aqui, né? Eles não tinham as noções que a gente tem, que o espírito sobrevive ao corpo. E Jesus, justamente através da ressurreição, ele veio inaugurar esse conceito, que até então era muito obscuro. Aí depois ele aparece para Tomé, mostrando, né, as marcas da cruz para Tomé, para que Tomé pudesse colocar a sua mão. Olha ali já a propriedade do perispírito, a propriedade de se materializar, de se tornar tangível, de se tornar tocável. Ele aparece também para os discípulos em Emaús, a caminho de Emaús, que eles não reconhecem o mestre, e depois que eles descobrem que era com Jesus que eles estavam falando. E tem uma passagem em Lucas 24 muito interessante, porque não bastou Jesus só se reunir com os apóstolos e cear com eles após a morte de cruz, né? Ele precisou também, lá na Galileia, no momento de pesca, também aparecer e até comer um peixe, segundo Lucas, junto com ele. Porque um fantasma não ia comer peixe, né, gente? Eu acho que é por isso que Jesus fez tudo isso, para tirar essa ideia de que o Jesus morto, ele poderia sim vivificar. O que morria era só o corpo, né? Porque até então, o que o pessoal daquela época pensava? Que para ressuscitar, precisaria que o corpo ressuscitasse junto. Até porque, gente, todas as ressurreições anteriores de Jesus, que foram a filha de Jairo, que foi também a ressurreição lá me ajudem a lembrar, de Lázaro, isso, e o filho da viúva de Naim. Então, todas essas três, gente, o corpo que estava tido como morto, vivificou junto com o espírito. E no caso de Jesus, não foi dessa forma. Então, o que passava na cabecinha deles naquela época? Que precisava do corpo para existir um fenômeno de ressurreição.
E hoje o Espiritismo, hoje não, né? Já há alguns séculos, o Espiritismo já desvendou tudo isso. E até antes de Cristo, por exemplo, Orígenes, né? Que foi um pai da igreja, ele já tinha avisado para nós, isso antes de Cristo, que existia um espírito que antecedia a vida na matéria. Só que a gente ainda não tinha olhos de ver, cabecinha para entender, né? Até hoje a gente não entende. A gente desencarna e acha que para transitar, para conversar, para realizar alguma coisa, a gente ainda tem que estar apegado àquele corpinho que a gente deixou ali, a gente tem que estar apegado às nossas coisas materiais, mesmo sabendo do conhecimento espírita, Flávia? Sim, mesmo sabendo do conhecimento espírita, a gente ainda se confunde. Gasta muito tempo para a gente solidificar isso na nossa consciência. Então lá em Lucas, vamos ler. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e Jesus lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram então um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E gente, essas aparições, elas ocorreram assim, sucessivamente, dia após dia, até o momento da ascensão gloriosa de Jesus. Vocês imaginam eles observando um espírito materializado, ali vivinho para eles, subindo aos céus. Olha que fenômeno. É de abalar as estruturas mesmo, né? E quando a gente estuda as aparições de Jesus, elas batem certinho com as características do perispírito, que foram elucidadas na obra kardeciana, tem lá na Gênesis, no Livro dos Espíritos, tudo por Allan Kardec. As propriedades do perispírito, elas são todas exemplificadas através de determinadas aparições de Jesus. Vejam que interessante. Mas aí vocês perguntam, mas e depois da ascensão de Jesus ao céu, Jesus apareceu para mais alguém? Tem relatos que sim. Lá em Atos 9, de 10 a 18, e também no livro Paulo no Estevão, tem narrado que Jesus aparece a Ananias, instruindo para que procurasse Paulo e fizesse com que Paulo recuperasse a visão. Essa é aquela passagem que nas portas de Damasco, Jesus aparece para Paulo com tanta luminosidade. Jesus não cria ainda no mestre, né? Que Paulo chega a ficar cego. E quem que Jesus convoca para ir curar a cegueira de Paulo? A cegueira física, né? Representando também a espiritual. O Ananias, que era quem o Paulo tanto perseguia, junto com os primeiros discípulos daquela época. E depois, gente, depois tem um relato que Jesus apareceu para Maria, antes do desencarne dela, para a mãezinha dela, que é um relato muito lindo, que está no livro Boa Nova. Então vamos entender agora mais sobre as características dessas aparições. Jesus levantou-se com um corpo ressuscitado, glorificado. Isso está nas Escrituras. Isso não quer dizer que a gente vai ressuscitar, ou seja, desencarnar com esse corpo ressuscitado, glorificado. Jesus, né? Com toda essa luz, com toda essa potencialidade. Mas isso quer dizer que nós somos espíritos eternos e que a gente não precisa, depois que desencarna, dormir para ser vivificado depois de algum tempo. Igual muitas religiões pregam que a gente será vivificado depois da vinda, do retorno do mestre, né? Tem uma passagem lá em Daniel que gera um confundimento também, que fala do sono até a vinda do mestre, né? Mas quando a gente estuda a fundo mesmo a obra kardeciana e faz uma interpretação à luz do espiritismo das escrituras, a gente descarta essas possibilidades. Desencarnou, continua vivo, mais vivo do que nunca. Tanto que a maioria desencarna achando que não desencarnou. Não desencarnei não, continuo vivo, irmão, eu tô vivo. Me leva para um hospital que eu tô vivo, eu preciso ir no hospital, eu tô quase morrendo. Tem espírito que fala isso pra gente. Me leve para um hospital que eu estou quase morrendo. Né? Isso é a verdade, a gente desencarna e fica mais vivo do que nunca, né? E esse corpo, gente, ressuscitado, não era um corpo meramente reanimado para uma vida terrena, igual foram os casos que nós já falamos, similares à ressurreição de Lázaro, né? Que eles vivificaram com o corpo que estava ali no túmulo, com o próprio corpo físico, né? E esse corpo de Jesus, ele podia aparecer e desaparecer.
Tanto que quando os apóstolos estavam lá dentro daquele tabernáculo, né, quando Jesus apareceu para eles estavam com as portas, janela tudo fechado, até porque estavam amedrontados. Jesus tinha acabado de sumir do túmulo. Então o que eles pensavam? Se esses sacerdotes vêm aqui junto com o Império Romano caçar a gente, querer que a gente morra de cruz também. Então eles estavam assim, todos amedrontados, desaparecidos. Então Jesus apareceu para eles de uma forma assim, ó, surgiu. Não passou por uma porta, uma janela em nenhum lugar. E ele desapareceu assim, ó, da mesma forma que surgiu, desapareceu. Porque o perispírito tem essas probabilidades de ultrapassar a barreira, de permitir ou não ser tocado, de subir, no caso de Jesus, subir aos céus. O perispírito, ele não transloca. A gente tem relato de Chico Xavier, a gente tá falando de Chico, né, que a gente extrapola um pouco quando fala de Chico, né? Chico visitava outros planetas em perispírito. Para entender melhor, o que é esse perispírito, gente? Se vocês tiverem oportunidade de ver um espírito, um dia vocês já viram, vocês não estão vendo o espírito, vocês estão vendo o perispírito. Ninguém vê espírito, na verdade a gente vê perispírito, que é o corpo espiritual. E o que é esse corpo ressuscitado de Jesus? Paulo fala muito desse corpo ressuscitado com a definição de corpo espiritual, corpo celeste também. Allan Kardec traz a terminologia perispírito. E André Luiz, em todas as obras dele, ora ele fala psicossoma, ora ele fala também perispírito, ora ele fala corpo espiritual ou corpo fluídico. São as mesmas palavras com a mesma coisa, tá? Correto? Então, e esse perispírito? O que ele é então, gente? O perispírito, ele é esse fluido cósmico, é produto desse fluido cósmico universal de cada planeta. Uai, Flávia, mas se ele é produto do fluido cósmico universal de cada planeta, ele é uma matéria? Ele é material também, mas é uma matéria diferente da que a gente está acostumada, né? Da matéria do corpo físico, da matéria da madeira, né? É uma matéria que ela tem uma sutilidade muito diferente dessa nossa. É até difícil explicar. Os próprios espíritos, no livro do espírito, têm dificuldade de explicar como é que é essa matéria perispiritual pra gente. Mas a gente sabe que esse perispírito, quando a gente encarna lá na barriga da mamãe, o que acontece? Esse perispírito é que vai conectar o corpo físico que está sendo formado ao espírito. Para ficar mais fácil, pensa assim, ó, o meu espírito é a mente. É a mente. Eu preciso de um perispírito para o meu corpo poder viver naquele planeta com a matéria daquele planeta. Entenderam? Então, o nosso perispírito, ele é formado com a matéria do planeta para a gente viver aqui. Aí, vamos supor, algum de vocês quer passear lá em Júpiter. Tem como passear lá em Júpiter com o mesmo perispírito que vocês estão aqui? Vai ter que sofrer uma modificação. Porque o perispírito de Marte é diferente do de Júpiter, é diferente da vida em outros locais, né? O nosso perispírito, ele sofre modificações até quando a gente habita outras colônias espirituais. É diferente de estar aqui na Terra. Então, existem essas sutilezas. Aí, quando a gente encarna, o perispírito, né, unido a essa mente, que é a memória, né, que é o espírito, ela tem a capacidade de ser o modelo biológico organizador do ser físico que a gente é. Ou seja, vai coordenar todo o processo de embriogênese, de diferenciação celular. O que eu estou dizendo? É a cor do cabelo, é se eu vou ter uma determinada mutação que é sugestiva de um câncer em determinado tempo. Gente, até o tempo mais ou menos de vida que a gente vai ter, a energia que a gente tem para viver aqui nessa encarnação, tá tudo lá programado. Então, o perispírito é um modelo biológico organizador. Ele é semimaterial, igual eu falei para vocês, ele é constituído de matéria, né? E ele vai da opacidade até o brilho do rubi. O de Jesus, o perispírito de Jesus, ele é um perispírito muito luminoso. Tanto que no fenômeno da transfiguração, esse perispírito dele, quando ele aparece lá para aqueles apóstolos dorminhocos, né? Quando ele se transfigura, quando ele está lá na reunião mediúnica dele, a gente brinca, né? Jesus na reunião mediúnica dele lá, antes de se transfigurar, na hora que ele transfigura, eles ficam assustados com aquela luminosidade toda. Porque quanto mais brilhante, gente, mais puro, mais perfeito é. Né? O nosso está longe de ser assim. O nosso é bem opacozinho ainda, né? Mas a gente caminha para lá. Todos nós, gente. Todos nós estamos fadados a ser anjos. Né? A nossa
nossa esperança. Então tem todas essas propriedades. Quem quiser estudar as propriedades do Pai do Espírito melhor, é só estudar o Livro dos Espíritos, questão de 88 a 93, tem também na Gênesis, tem também no Livro dos Médiuns. E agora sim, já quase finalizando, eu acho importante a gente comentar sobre o corpo físico de Jesus. Ué, para onde foi esse corpo, Flávio? Aí o que a gente teve que pesquisar? A gente teve que verificar obras de outros pesquisadores e estudiosos da doutrina espírita que estão amparados na FEB. E eu trouxe aqui para vocês, de Eliseu Regonati, o Evangelho dos Humildes. Ele faz uma interpretação do texto de São Mateus, explicada à luz dos últimos ensinamentos do Espiritismo. Aí ele traz aqui, teriam os discípulos furtado o corpo? Não. Os 4 evangelistas nos dizem que os discípulos se espantaram ao receberem a notícia da ressurreição. Amedrontados e semidispersos, desconhecidos e quase perseguidos em Jerusalém, eram incapazes de uma ação que requeria coragem, uma vez que os sacerdotes tinham tomado todas as providências para que o corpo de Jesus não caísse nas mãos dos discípulos. Os sacerdotes junto com o Império Romano. Tanto que tinha uma guarda ferrenha ali naquela tumba de Jesus, né? Onde ele foi posto. Existiam muitos guardas. Então teriam os próprios sacerdotes furtado o corpo? Não. Os sacerdotes tinham o máximo interesse em conservar o corpo no túmulo, a fim de apresentá-lo como prova contra os discípulos. Prova por quê? Porque os discípulos, no fundo, eles esperavam, eles acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Não estava escrito isso nas Escrituras? Não era isso que Jesus tinha dito? Então, quando os discípulos se dispusessem a pregar a doutrina do Mestre, o que os sacerdotes alimentavam? O secreto desejo de, decorridos 3 dias, mostrar o corpo de Jesus lá na tumba. Tá vendo, gente? Olha aqui o corpo apodrecendo. Que ressurreição é essa? Então, eles queriam gerar um confundimento na população. Gente, vocês acreditam que até hoje, para os judeus, o corpo de Jesus, ele foi roubado? Até hoje eles têm essa crença. Quem visita e conhece aquele povo, é isso que ainda é preconizado até os dias de hoje. Então, gente, quais são as possíveis razões pelas quais os diretores espirituais do planeta Terra resolveram que o corpo desaparecesse? Vamos lá. A primeira é que eles não formavam uma ideia concreta de como o espírito sobrevive à matéria. Igual nós já comentamos aqui, né? Eles julgavam que a ressurreição se processaria mediante o corpo de carne, igual foi de Lázaro, né? Se eles vissem o corpo se dissolvendo, naquela época, se cada um visse esse corpo dissolvendo, o que eles iam pensar? Eles iam dar mais crédito ao corpo apodrecendo do que ao espírito materializado de Jesus. Tomariam o mestre como uma visão e não creriam no que tinha visto. Era mais fácil eles acharem que estava tendo visão, que estava doido, que o corpo apodrecendo ali, aquele que era o Jesus. O que estava aparecendo lá para eles, materializado, não era Jesus, não. Os discípulos, eles não sabendo o destino do corpo e vendo o mestre materializado, eles não duvidariam da missão divina de Jesus. Porque foi tudo muito assim, espetaculoso para aquela época, miraculoso. E isso que trouxe esse tchan da missão divina de Jesus. Só um filho de Deus mesmo para fazer tudo que ele fez, né? Eles pensavam assim. E é assim, né? Então eles não creriam na fortaleza dos ensinamentos de Jesus. Eles não iam ter uma fé tão madura igual eles tiveram para poder implantar o cristianismo naqueles primeiros tempos. Agora, para finalizar, então, o que a ressurreição de Jesus representou e representa para nós, então? Ela marca profundamente essa origem do cristianismo, porque se Jesus tivesse só morrido na cruz, ele não ia se passar por um outro legionário, uma pessoa boa, mas que acabou morrendo na cruz e tudo acabou ali. Então ele precisava ressuscitar, gente, para fechar com chave de ouro a sua missão e cumprir todas aquelas profecias do Messias esperado.
Então isso concretiza a missão divina de Jesus, o fato da ressurreição, fortifica a fé daqueles primeiros cristãos, daquele povo que estava lá, e fortifica hoje a nossa fé. Até hoje nós estamos sendo fortificados por isso, porque muitas vezes a gente não entendeu ainda o papel da ressurreição. Muita coisinha a gente está conseguindo entender agora, quando a gente conversa, quando a gente estuda. É aí que a gente está solidificando esse conhecimento e com isso ampliando a nossa fé. Nesse Jesus que é o governador do nosso planeta. E Jesus, gente, desvenda esse futuro além do túmulo, ou seja, a morte não existe mais. E isso dá uma fortaleza danada para os discípulos enfrentar o Império Romano. Isso faz com que eles sejam atirados às feras sem medo. Que eles morram por Jesus sem medo. Porque eles sabem que a vida é eterna mesmo, que aquilo ali vai passar. Isso dá força para nós hoje. Que a gente sabe que toda dor vai passar mesmo. Que tudo é uma fase, que tudo é um processo, que tudo é um ciclo. Que vai gerar um amadurecimento maior, porque nós somos espíritos em evolução. E a gente precisa passar por tudo isso para crescer. É o caminho. Então essa morte deixa de existir. Tanto que Jesus diz o seguinte, gente: no mundo vocês terão aflição, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele mostra pra gente que vencer esse mundo aqui da Terra é possível. E não existe só esse mundo, né? Ele adentra para nós o conhecimento das diversas moradas na casa do Pai, dessas possibilidades, né? E João, assim, é muito poético, né? Ele traz lá também, ó. O vento é como o espírito, ó. Como nós espíritos, né? Como os nossos perispíritos. Vamos pensar assim. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de espírito. Assim acontece com todos nós. Né? Então é isso. Espero assim que tenha trazido conhecimento novo para vocês, que tenha ajudado nas reflexões. E mais que isso, que esses ensinamentos possam realmente fortificar aí a nossa trajetória, a nossa fé nesse governador planetário que tudo sabe, que tudo conhece, cada folha que cai, cada dificuldade que a gente tem, que conhece os nossos pontos positivos, negativos, que está aí juntinho de nós, né? Ele não tem como se apresentar, se personificar, aparecer aqui, mas a gente sabe que são muitos os trabalhadores que estão com ele e que quando a gente faz uma prece pensando no Mestre, alguém está ali, mandado por ele, enviado por ele para nos conduzir, para nos amparar, que é tanto amor que ele tem por nós, ele estrutura tão bem as nossas vidas, que cada um de nós tem um mentor espiritual que dedica a gente em totalidade para a nossa evolução, desde o nosso planejamento encarnatório até o nosso desencarne, está lado a lado ali com a gente. É muito merecimento que a gente tem, mesmo a gente sendo tão pequeno ainda, tão imperfeito, né? E eu trouxe uma musiquinha aqui pra gente fazer a oração final, pra gente serenar um pouquinho o coração e finalizar essa noite de reflexões.